Oi, pessoal, tudo bom? O que é discurso? Existem vários conceitos sobre discurso dentro da linguística, que é a ciência que estuda a língua, e fora dela. Na escola, o termo é trazido nos materiais didáticos de uma maneira, às vezes, mais geral. Inclusive, ele é misturado com o conceito de texto. Isso não acontece não é nem só na escola, não. Em algumas ciências, o discurso é visto também como texto. Eu não vejo problema nessas definições, não. Depois eu vou explicar por quê para vocês. As pessoas também pensam discurso como. Eu acho que no senso comum a ideia de discurso está muito relacionada ao que, ao que é dito, ao momento de falar alguma coisa, em público principalmente. E há outras definições sobre discurso. Na verdade, o discurso, para a gente entender o discurso dentro da linguística, e eu acho que a partir desse entendimento a gente pode ter pode compreender melhor o que seria o discurso, o que que ele tem a ver com língua, com linguagem, porque há uma diferença entre discurso, texto, língua, linguagem, né? Eu vou explicar isso tudo aqui para vocês. Olha só, vocês podem pensar a categoria maior de tudo que eu estou falando aqui como dentro desse âmbito de língua, de linguagem. Há linguagens, N linguagens, né? A língua está dentro dessa categoria maior de linguagens, e a língua é uma especificidade humana. Dentro de língua, vocês têm discurso e texto, por exemplo. O discurso, a língua, vocês sabem, existem várias línguas pelo mundo, né? E dentro dessas línguas existem os discursos. Os discursos se referem ao que é mais abstrato, tá? Nesse âmbito mais abstrato. Se refere às práticas das pessoas que falam aquela língua numa determinada sociedade em determinado período de tempo. Se refere ao que é dito, ao conteúdo em si, para quem é dito e por que é dito. Ele é compreendido na linguística. Foucault, por exemplo, traz essa noção por causa da concepção de poder a partir de um pensamento sobre ideologia. Ou seja, um grupo social fala determinada língua e tem determinadas práticas. E essas e a, o discurso, né, o conjunto de ideias daquela sociedade, que às vezes é materializado num texto, e essas ideias interferem as práticas de ações dessas pessoas, porque língua está tudo muito relacionado a isso, a todas as esferas da vida, né? No direito, os textos constitucionais, as leis, são isso ocorre por meio da língua. As interações ocorrem por meio da língua. As placas informativas no trânsito, tá tudo escrito lá. Na internet também. E isso numa perspectiva verbal, porque o texto ele tem esse aspecto verbal da língua, e a língua não contém apenas o aspecto verbal, mas o aspecto não verbal. O que seria esse aspecto não verbal? As cores, o layout. Se refere a N questões, por exemplo, na fala, a maneira que a pessoa fala, a tonalidade, né, da fala, num texto, ao layout da página. Esse aspecto não verbal pode ser também, pode estar relacionado também a um vídeo, porque por meio do vídeo você tem ali conteúdo, há uma pintura, há uma imagem, a própria tatuagem, né? Tudo isso na sociedade se insere na esfera linguística e na esfera discursiva. O Foucault, um francês, ele traz, como eu disse, a ideia de discurso relacionada à ideologia.
A ideologia, ela permeia o discurso, porque o discurso está relacionado a um conjunto de ideias de um grupo social. E essas ideias podem manifestar, podem se manifestar nas práticas, muitas, na maioria das vezes se manifesta, pessoal, porque essa relação ela é meio dialética, nas práticas das pessoas. E muito do que é dito, do que é feito, às vezes a gente nem percebe, mas desde o momento que a gente nasce com a nossa família, com a interação com as pessoas do nosso bairro, e depois isso vai crescendo na interação profissional, e por aí a gente vai viajando, conhecendo as culturas, viaja para outros estados e tal. Isso vai moldando quem a gente é. E por mais que a gente tenha poder de escolha, de decisão, que a gente filtre as coisas, que a gente estude, enfim, a gente vai acabar se posicionando dentro da sociedade, na nossa perspectiva. Isso vai ficar muito claro nos textos que a gente escreve, na maneira que a gente pensa, né, a respeito do nosso posicionamento, qual lado que a gente está. Eu já disse aqui no canal que não existe ninguém em cima do muro, não existe nada neutro nessa perspectiva. Eu gosto de trazer isso para pensar o discurso, que tem esse viés exatamente do Foucault da ideologia. E existem várias concepções de discurso, algumas numa perspectiva interacional. Eu sou de uma área na linguística chamada sociolinguística interacional e também análise de discurso crítica. Mas existe uma concepção também mais cognitiva, uma concepção inclusive atrelada ao texto. Eu não acho que essas ideias são antagônicas, na verdade elas se completam nas suas ciências, nas suas visões, ao que elas se referem. Acho que a gente pode pensar o discurso nesse momento mais abstrato do pensamento mesmo, que está ali, até no inconsciente coletivo, e pensá-lo também numa perspectiva mais pragmática, de prática, do texto materializado. Né? O texto é materialização de um discurso. Dentro da linguística existem correntes de linha francesa de pensamento sobre o que é discurso e outras correntes de linha anglo-saxã. Mas como eu disse, eu não gosto de ver essa separação. Acho que elas se complementam, inclusive na minha área, cujos autores têm uma tradição mais anglo-saxã, na análise de discurso crítica, por exemplo, Fairclough. O... Eu já li muitos trabalhos com viés com Foucault, e o Foucault é francês. Né? Inclusive, a minha própria pesquisa teve esse viés discursivo do Foucault. Inclusive é por isso que eu estou falando sobre isso aqui. Né? Estou falando de bem grosso modo, né? Eu não vou entrar em tantos detalhes, porque essa discussão é muito complexa. E o Foucault fala de poder, então pensar discurso nessa perspectiva ideológica que eu estou trazendo aqui tem a ver com isso. E eu trago isso, inclusive, para a revisão de texto aqui. É importante a gente analisar, revisar o que a gente diz. Eu fiz um áudio outro dia falando sobre o direito à liberdade de palavra, trazendo essas reflexões sobre feedback, né? Então, esse estágio mais abstrato do pensamento, sobre o que é dito, como é dito, por que é dito, para quem é dito, a gente não pode sair por aí dizendo as coisas sem pensar o tempo inteiro, porque elas estão nesse nível discursivo. E isso tem a ver com o grupo, com as nossas práticas. Se a gente não pensa sobre o que a gente fala, como a gente fala, ou por que a gente fala, mais uma vez, para quem a gente fala, eu acho que as coisas ficam muito banalizadas, né? Principalmente para o nível de texto. Outro dia eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um cliente, um possível cliente, pedindo para eu revisar o texto dele. E ele me disse que veio com aquela conversa. Eu sempre recebo essas mensagens de gente que pedem revisão, mas na verdade elas querem que eu faça o trabalho para elas. Né? Eu não desenvolvo trabalhos acadêmicos, é uma atividade legal. Milhões de vezes eu repito isso daqui no canal. E aí a pessoa me mandou
E eu expliquei o serviço que eu ofereci. Ela disse: não, mas a banca não pediu isso daí, não. A banca pediu para arrumar isso e isso aquilo. Eu falei: olha, isso é problema seu, isso é algo que você tem que fazer, porque isso está no âmbito de você desenvolver o trabalho. O que eu ofereço é a revisão de texto, como você lê no meu site, como está escrito no meu canal no YouTube. Você também deve saber, né? Mas, por baixo dos panos aí, a intenção é que eu faça para você o trabalho e não é o que eu faço. No Brasil tem muito isso com revisão de texto. Mais uma vez, eu não faço isso. E aí a pessoa pegou e, e falou assim, não, mas eu não preciso desse serviço aí, entende qual que é o seu ramo de atuação aí. Eu não preciso desse serviço não, porque modéstia à parte eu escrevo muito bem. Né? Eu vou até fazer um vídeo sobre isso. Eu já disse para vocês aqui no canal. Essa coisa de pensar discurso, essas reflexões todas são interessantes, porque isso desconstrói essas ideias todas. Texto algum é absoluto. Eu já disse para vocês aqui muitas vezes. Entender essas relações texto-discurso, a fragilidade do texto, né, onde ele se insere, por que, né, essas questões todas, permite a gente entender que o texto é possível que o texto seja revisado, especialmente por um especialista. Né, se ele está dentro dessa, de tudo isso que eu disse para vocês, dentro dessa esfera toda aí, tão complexa. E é meio impossível imaginar que alguém, por mais escolarizado que seja, por mais. Eu não gosto dessas definições absolutas, perfeitas, exatamente por isso. Então é meio complexo imaginar que alguém vai escrever algo pronto, absoluto desse jeito. Primeiro que a própria pessoa precisa revisar. Muito do que a gente escreve, do que a gente diz, até do que a gente faz, também está numa esfera do nosso inconsciente. É uma ignorância a pessoa acreditar que ela está em pleno, em uma plenitude absoluta para esse para as questões linguísticas, principalmente para a questão textual. Né? Nenhum revisor, inclusive, pode ter esse posicionamento. Eu mesmo deixo isso muito claro para vocês. Isso é falta de informação, isso é mal entendido que vem da escola, então esses dizeres absolutos. E eu falei para esse cliente que nem textos de doutores de universidades renomadas, como USP, né, a média aqui, quando eu reviso um texto, de alterações que eu faço para cada 100 laudas, no mínimo, quando um texto não está mal escrito, quando eu posso dizer que o texto está bom, eu faço pelo menos 20 alterações por página. Na revisão, no caso da revisão mais simples, para cada 100 laudas enviadas. Dificilmente eu reviso, eu, eu altero menos do que 20 alterações por página. Isso fazendo uma média, né, pessoal? De cada página revisada. Eu trabalho com o conceito de lauda, mas estou falando página aqui para ficar mais claro, para não ter que explicar o que é lauda. Então, essa reflexão é muito interessante, desconstrói muitas coisas. Espero que vocês tenham entendido o que é discurso com esse áudio. Um abraço para todos, pessoal. Tchau, tchau.